Milionário fica surpreso ao ver mendigo negro acima do peso e revela segredo proibido. Ricardo, executivo bilionário, dono de uma das coberturas mais caras da zona sul do Rio, tinha o mundo a seus pés. Carros importados, famosos restaurantes e contratos milionários dominavam sua rotina. Mas naquela manhã quente, enquanto caminhava pelas ruas estreitas e cheias de história do centro do Rio, algo cortou sua bolha de luxo e silêncio. Um homem parado na calçada, envolto em roupas gastas, acima do peso e com a pele escura marcada pelo sol, chamava atenção. Não pela aparência, mas pela aura inconfundível que exalava. Uma mistura de sabedoria dura, tristeza profunda e um quê de mistério que parecia gritar para Ricardo se aproximar. Eli foi o nome que o homem falou, com voz firme, sem perder o olhar. Ricardo notou um tremor nas mãos ao estender a mão para ele, algo que o dinheiro nunca havia provocado. Curiosidade genuína. O som abafado da sirene ao longe parecia fundo de trilha par. A comida que antes era sua arte se transformara em refúgio e prisão. Seu corpo, pesado, escondia mágoas que os olhos não podiam disfarçar. Ali, naquela calçada suja, Ricardo sentiu um choque. Jamais imaginara que por trás da aparência quebrada morava um espelho da própria alma. Ricardo engoliu um nó na garganta, lembrando do próprio vício. Trabalho, sucesso, contratos, tudo que o havia afastado de amigos e família. A solidão que o cercava era o preço invisível que ele pagara. E naquela conversa cortada, brutal e franca, Eli falou de uma receita proibida. Anunciou que ela guardava a chave para uma liberdade que Ricardo nunca conhecera. Um segredo enterrado em sabores, mistérios e, quem sabe, redenção. A tensão cresceu no ar, o horizonte do centro se confundindo com a fumaça dos ônibus e os passos apressados das multidões. Mas antes que ele pudesse abrir o segredo, uma aguda sirene cortou o silêncio pesado, com um olhar urgente e uma pressa Ricardo, de olhar fixo no vazio, sentiu que aquela manhã não terminará fácil. Era só o começo. Ei! Antes de continuarmos com esta história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo ficou parado em choque enquanto a figura de Eli desaparecia na multidão. O barulho do centro da cidade parecia distante agora. O nó na garganta que o acompanhava há meses se apertou ainda mais. O que seria essa receita proibida? A única certeza era que algo grande estava prestes a acontecer, mas nenhuma resposta clara se apresentava. Ele caminhou sem rumo pelas ruas, as imagens de Eli e sua história se repetindo na mente. Um chefe de renome, agora um mendigo. Como isso podia acontecer? A amargura e a solidão do homem mexiam com algo dentro dele, algo que não conseguia entender.
Então, em meio a esse turbilhão de emoções, o inesperado interrompeu seu devaneio. Um grito cortou o ar. A voz de uma mulher, cheia de pavor. Ricardo virou-se rapidamente e o mundo ao seu redor pareceu desacelerar. Vários transeuntes também se viraram. No meio da calçada, um homem armado gesticulava furiosamente, sua expressão transbordando raiva. A pressão do momento era palpável. O caos logo se instalou. O assaltante se movia entre as pessoas, e a pressão da arma na mão fazia os corações pulsarem mais rápido. Não se movam! Passa tudo o que tem! A voz rasgada do bandido ecoava incessante. Ricardo tornou-se um mero espectador, as emoções se misturando em um redemoinho de adrenalina e medo. Seu olhar buscou o abrigo e, no processo, pousou em Eli, que emergia da multidão, seu olhar fixo e intenso. Mas algo era diferente. Eli se aproximou do bandido. A cena desenrolava-se em câmera lenta para Ricardo. O cheiro de suor e tensão pairava no ar. Os olhos do chefe, antes preenchidos com a dor de suas lembranças, agora brilhavam com a determinação de alguém que estava prestes a se transformar. Assim que Eli alcançou o homem armado, qualquer palavra que poderia ser ouvida foi tragada pelo grito ensurdecedor da sirene de um carro de polícia. Deixe-o em paz. Oh! Ele gritou. As palavras pareciam ter um peso diferente, quase sagrado. A multidão começou a murmurar. Ricardo não podia acreditar no que estava vendo. Com uma calma surpreendente, o chefe frontalmente enfrentou o criminoso. A tensão estava insuportável. O assaltante hesitou. A arma tremeu em sua mão. Então, em uma fração de segundo que parecia durar uma eternidade, todo o universo de Ricardo afetou-se pela realidade de Eli. O homem que ele via como um perdedor, alguém quebrado pelo destino, estava agora se confrontando com outro desespero. A fragilidade de sua vida não era apenas sua, mas um reflexo dos medos de todos os presentes. As palavras que Eli havia mencionado, a receita proibida, pareciam ser menos uma comida e mais uma forma de redenção. Mas, de repente, um tiro ecoou. O som agudo cortou a tensão como uma faca. Um estalo. O bandido disparou. O pânico tomou conta da multidão. Ricardo sentiu seu coração parar. O que aconteceria agora? Os olhares se voltaram freneticamente para onde Eli estava, a boca aberta em choque. A cena se transformando em uma tela projetada de horror e confusão. E como numa revelação sobrenatural, Eli caiu no chão, as mãos segurando a lateral do corpo. O eco do tiro ressoou com um significado devastador. O silêncio que se seguiu era quase opressivo. O tempo parou. Ricardo ficou paralisado, a angústia tomando conta dele. Era um momento que mudaria tudo. O que acontecia ali? Não era apenas sobre um mendigo e um bilionário. Agora era sobre vidas entrelaçadas, decisões fatídicas e a vulnerabilidade de todos que se encontravam ali. O que significava aquela receita proibida agora? E qual o verdadeiro custo que todos estavam prestes a pagar? O ar ficou pesado com o desconhecido e Ricardo sentiu que sob as camadas de luxos e torres de sucesso havia um abismo esperando para engoli-lo. A resposta estava se desenhando diante de seus olhos, mas ele não sabia se estava pronto para encarar. O som agudo do tiro ainda ecoava no ar, deixando um peso imenso sobre os ombros de Ricardo. O corpo de Eli estava caído, as mãos tentando conter o sangue que escorria. Era uma cena surreal, um pesadelo em um dia de verão ensolarado. O pânico tomou conta da multidão. Rostos de terror se fundiam, impulsionados pelo medo de que o próximo tiro pudesse ser contra eles. Ricardo ficou paralisado. O tempo parecia ter parado.
congelado em um instante de horror. As sirenes da polícia se aproximavam, mas o mundo fora da imundície da calçada parecia distante. Ele não conseguia se mover, os olhos fixos em Eli. Por que ele fizera aqui? Pensamentos se atropelavam em sua mente. Eli estava ferido. A luta simbolizava mais do que um simples confronto. Era um grito de socorro, uma busca por redenção em meio ao caos. Ricardo levantou as mãos, mostrando que não era uma ameaça. Mas o coração batia forte, um medo cativante, e ao mesmo tempo uma estranha empatia por aquele homem à beira do abismo. Mas o que realmente chocou Ricardo não foi apenas o ato de coragem de Eli, mas a revelação que desencadeou em sua mente. O mendigo, antes só um rosto na calçada, carregava uma essência muito mais profunda. Ele lembrava-se de um jantar que teve em um restaurante de prestígio, mas firmeza se dissolveu ao lembrar do chefe que tivera seu primeiro sucesso. Eli, o chefe que agora estava de joelhos, lutando entre a vida e a morte, era o mesmo que criara pratos fantásticos que encantaram os paladares mais exigentes. Que essa conexão trouxe um turbilhão de emoções, incredulidade, tristeza e um profundo sentimento de culpa. Como ele, a distância que a fortuna trazia o fez esquecer os rostos, as histórias, e agora tudo se misturava em um caos doloroso. Como um homem que poderia ter tido tudo acabou nesse ponto? Os gritos de desespero da multidão foram sobrepostos ao som das sirenes. Mas, no meio da agitação, Ricardo ouviu um murmúrio. Um grupo de pessoas começou a se reunir em volta, e alguém começou a gritar: "Chame uma ambulância!" A tensão se multiplicava à medida que o cenário se tornava uma cena de filme dramático. Eli estava lá, quase sem consciência. O que poderia salvá-lo? Seu corpo inerte despertou algo além de compaixão em Ricardo. Foi uma chama interior, uma urgência de mudar a narrativa, não só de Eli, mas da própria vida que escolhera. Então, como um relâmpago, uma ideia surgiu. Antes que pudesse pensar melhor, ele agiu. Apressou-se até Eli e, em meio ao clamor da multidão, fez um movimento decisivo, um gesto rápido, mas cheio de intenção. Ele não apenas buscou acalmá-lo, ele sussurrou uma palavra: cozinhar. Um eco de esperança, um lembrete de que a arte dele ainda poderia ser a salvação. Murmúrios se ergueram novamente, mas logo um sujeito misterioso surgiu entre as pessoas, empurrando a multidão. Tinha um olhar firme, quase implacável. "Você não pode estar aqui, Ricardo." Era a voz de alguém do passado, alguém que ele tentara esquecer, um ex-parceiro de negócios, um rival que revelava a verdade escondida. "Você arruinou tudo." Ele não é o único que deveria assumir as consequências. As palavras dele cortaram o ar. Ricardo sentiu seu estômago revirar. O que ele estava insinuando? A revelação balançou sua estrutura como uma estrutura em colapso. O que havia em seu passado que o ligava a Eli de forma tão entrelaçada? Assim como as respostas pareciam se esconder em sombras, uma nova verdade estava ameaçando vir à tona, deixando o futuro deles incerto. Com o olhar afundando no abismo do desconhecido, Ricardo percebeu que as memórias podiam estar entrelaçadas de maneira imprevisível. As verdadeiras consequências daquele dia, não apenas para Eli, mas para ele mesmo, estavam prestes a deslanchar em uma tempestade de revelações, enquanto a sirene se aproximava e o tempo corria. E com isso, o que viria a seguir? Ricardo ficou ali parado, os pensamentos correndo como um rio revolto.
O rosto de Eli tão próximo do chão, o sangue se espalhando, todas as emoções espremidas dentro dele. Tudo estava misturado, a cena, as lembranças, o peso de uma realidade que ele estava começando a entender. E enquanto a confusão reinava, a voz de seu rival, aquela que havia surgido, o mundo ao redor continuava girando, as sirenes da polícia se aproximando, a multidão em volta vibrando com uma energia de pânico. Ricardo sentiu o suor escorrendo pela testa, o nó na garganta se apertando ainda mais, e sem querer, ele olhou novamente para o corpo caído. Ele piscou, levando Ricardo a sentir um estalo interno. Cozinhar, ele havia dito, mas o que isso significava agora? O que uma receita poderia fazer diante de tal desespero? Mais murmúrios ecoaram. Alguém na multidão gritou, talvez nos pedindo para formar um espaço, ou simplesmente tentando trazer atenção. E nesse momento de conexão frágil, ele olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Naquele olhar, havia um lampejo de reconhecimento, algo além da dor, como se as almas deles tivessem se cruzado em algum outro lugar. Tinha certeza de que ele sabia o que estava acontecendo. Ele poderia sentido aquela mudança. O que era aquele brilho no olhar do homem? Era esperança? Era raiva? Ou talvez uma revelação? Mas, então, algo aconteceu. Uma batida forte, como um trovão. A multidão se abriu, revelando um carro escuro que parou abruptamente na calçada. As portas se abriram com um rangido dramático. A figura que saiu de dentro era uma mulher. Seu cabelo preso em um coque bagunçado, seu olhar intenso e decidido. Ricardo a reconheceu instantaneamente. Era Clara, sua ex-esposa. O que ela estava fazendo ali? A tensão subitamente subiu como uma chama acesa. O olhar que ela lançou a ele estava carregado de compreensão e algo mais profundo, quase aterrador. Ricardo, o que você fez? O medo estava evidente em sua voz. O pânico da cena, as sirenes, tudo parecia distorcido ao seu redor. Por um instante, aqueles olhos estavam conectados. O mundo ao redor deles se dissipava, enquanto a história deles voltava. Clara e Ricardo. Um amor que havia sido uma montanha-russa de felicidade e dor. E agora, ali, em meio a essa realidade devastadora, era como se as feridas do passado voltassem à tona, fervendo, exigindo atenção. Eli! Clara gritou, lançando-se em direção a ele. O tempo parou novamente. O corpo de Eli ainda estava caído, mas os olhos dele brilharam ao notar a presença dela. Era um instante de estranheza, como se a vida tivesse se entrelaçado de uma maneira que nenhum deles poderia prever. Você conhecia Eli? A voz de Ricardo saiu entrecortada, quase um sussurro. Clara olhou para ele, sua expressão mudando de desespero para determinação. Eu conheço. Ele era o melhor chefe que já conheci. Ricardo, ele está falando de um segredo. Um segredo que pode mudar tudo. Em um movimento rápido, Clara inclinou-se sobre Eli, tentando verificar sua condição. O pânico de Ricardo cresceu. As palavras dela ressoavam em sua cabeça como uma sinfonia caótica. O que ela sabia? O que Eli estava prestes a revelar? O que a receita proibida realmente significava? O passado deles se desdobrava em um emaranhado que parecia não ter fim. E então, como um clarão no céu tempestuoso, Clara puxou para fora uma pequena caixa, trancada, com inscrições que levariam o mundo a entender tudo de uma vez. Seus olhos escuros carregavam um peso.
Ricardo, é isso! Isso pode salvar Eli! E talvez a nós também! Mas antes que pudesse abrir a caixa, um novo grito ecoou pela calçada. A multidão estava em choque e as sirenes estavam se aproximando. A cena estava se tornando surreal. E a caixa parecia pulsar no centro de tudo, como um artefato de um passado sombrio, uma chave para um futuro sombrio. Ricardo sentiu seu coração acelerar. O que exatamente estava prestes a se revelar? Estavam todos prontos para isso? O tempo corria, e a história deles, a de Eli, estava prestes a dar uma volta que ninguém poderia imaginar. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Clara estava de joelhos, hastialmente a um passo de Eli, a caixa trancada em suas mãos. Ricardo sentiu a pressão crescendo dentro dele, enquanto as definições de seu mundo se tornavam nebulosas. O olhar de Eli, ofegante e pálido, buscava algo que ele não conseguia identificar. Então a voz de Clara cortou a atmosfera pesada. Você precisa entender, Ricardo. A receita, ela é mais do que apenas comida. Do que você está falando? A pergunta de Ricardo saiu como um sussurro, quase perdido entre o tumulto ao redor. Clara olhou ansiosamente para Eli, seus olhos carregados de emoção. Ele não está falando apenas de um prato. Estava se referindo a algo muito mais profundo, algo que ele escondeu por muito tempo. Antes que pudesse entender, o chão sob seus pés parecia se desfazer. Outra sirene soou, mas era mais próxima. A multidão, uma massa pulsante de medos e inseguranças, se agitou ainda mais. O barulho dos passos vindos em direção a ela era ensurdecedor. Clara, em um momento de desespero, atirou a caixa em direção a Ricardo. Abra! Agora! Ricardo pegou a caixa sem pensar. O toque era frio e ele sentiu um arrepio. As vozes ao redor se tornaram um zunido distante e a realidade dele se concentrava naquele objeto em suas mãos. Mas antes que ele pudesse girar a chave que estava ali, um grito horrorizado perfurou o ar. Cuidado! Um homem veio correndo, os olhos arregalados, e em um movimento abrupto, empurrou Clara para o lado. O impacto foi devastador. Clara caiu com um estrondo, enquanto o homem que a atingiu se virou, correndo em direção à multidão apavorada. Ricardo, horrorizado, observou quando ele desapareceu na confusão. Uma sombra fugidia no meio de um pesadelo. O tempo pareceu parar. O que estava acontecendo? A cena automaticamente se espalhou e o silêncio foi imediatamente quebrado. Clara estava no chão, pálida, enquanto a multidão assistia em choque. Eli, a dor em seus olhos se transformando em desespero, gritou: Clara, não, não! Ele se esforçou para se levantar, mas o sangue manchava a calçada. A pressão do momento era esmagadora. Ricardo se sentiu paralisado. Então, uma reviravolta aconteceu. A caixa com a gravidade de segredos ocultos começava a se abrir com um clique súbito. A tampa escorregou e seu conteúdo caiu. Uma série de folhas amarelas de papel se espalharam pelo chão, cobertas de anotações e receitas. Mas entre elas, uma fotografia. Ricardo se agachou, a respiração suspensa. Quando olhou para cima, seu estômago revirou. A fotografia mostrava Eli, jovem, em traje de chefe, cercado por rostos familiares. Clara estava lá, sorrindo, e ao lado dela, uma criança. Era uma imagem de família, mas o que realmente fez seu coração parar foi o semblante da menina na foto. Ela não era apenas uma estranha, era exatamente igual à filha dele, Sofia. Ricardo sentiu o chão se abrir debaixo dele. Não, isso não é possível!
As palavras saíram entrecortadas e desesperadas. Eli também olhava, a expressão de choque se espalhando por seu rosto. A conexão inegável que surgia entre eles era indiscutível. Os murmúrios da multidão começaram a crescer novamente, transformando-se em um clamor confuso. O que isso significava? Clara se levantou, os olhos fixos na foto, como se estivesse em transe. Ricardo, isso não pode ser verdade. Eli, você sabia que ela era minha filha. Cada palavra era uma facada, uma revelação brutal, que expunha não apenas os segredos escondidos entre eles, mas também uma rede tecida de mentiras que agora se despedaçava. A confusão era palpável, o pânico crescente. O tempo parecia um borrão e os olhares da multidão permaneciam fixos, colados em Eli, em Ricardo, em Clara. Os sentimentos esmigalhados criaram uma tempestade. O que viria a seguir? O que significava tudo isso? As raízes de uma amizade se entrelaçavam em resultados fatais de amor e perda, enquanto o futuro parecia incerto. E assim, sem perceber, todos estavam a um passo de um abismo, prontos para descobrir o que estava oculto nas camadas de suas vidas. O que a verdade revelaria? A maior revelação estava prestes a se desdobrar. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Clara estava de joelhos, hastialmente a um passo de Eli, a caixa trancada em suas mãos. Ricardo sentiu a pressão crescendo dentro dele, enquanto as definições de seu mundo se tornavam nebulosas. O olhar de Eli, ofegante e pálido, buscava algo que ele não conseguia identificar. Então, a voz de Clara cortou a atmosfera pesada. Você precisa entender. Ricardo, a receita, ela é mais do que apenas comida. Do que você está falando? A pergunta de Ricardo saiu como um sussurro, quase perdido entre o tumulto ao redor. Clara olhou ansiosamente para Eli, seus olhos carregados de emoção. Ele não está falando apenas de um prato, estava se referindo a algo muito mais profundo, algo que ele escondeu por muito tempo. Antes que pudesse entender, o chão sob seus pés parecia se desfazer. Outra sirene soou, mas era mais próxima. A multidão, uma massa pulsante de medos e inseguranças, se agitou ainda mais. Clara, em um momento de desespero, atirou a caixa em direção a Ricardo. Abra, agora! Ricardo pegou a caixa sem pensar. O toque era frio e ele sentiu um arrepio. As vozes ao redor se tornaram um sonido distante e a realidade dele se concentrava naquele objeto em suas mãos. Mas antes que ele pudesse girar a chave que estava ali, um grito horrorizado perfurou o ar. Cuidado! Um homem veio correndo, os olhos arregalados, e, em um movimento abrupto, empurrou Clara para o lado. O impacto foi devastador. Clara caiu com um estrondo, enquanto o homem que a atingiu se virou, correndo em direção à multidão apavorada. Ricardo, horrorizado, observou quando ele desapareceu na confusão. Uma sombra fugidia no meio de um pesadelo. O tempo pareceu parar. O que estava acontecendo? A cena automaticamente se espalhou e o silêncio foi imediatamente quebrado. Clara estava no chão, pálida, enquanto a multidão assistia em choque. Eli, a dor em seus olhos se transformando em desespero, gritou: Clara! Não! Não! Se esforçou para se levantar, mas o sangue manchava a calçada. A pressão do momento era esmagadora. Ricardo se sentiu paralisado. Então uma reviravolta aconteceu. A caixa com a gravidade de segredos ocultos começava a se abrir com um clique súbito. A tampa escorregou e seu conteúdo caiu. Uma série de folhas amarelas de papel se espalharam pelo chão,
cobertas de anotações e receitas, mas entre elas uma fotografia. Ricardo se agachou, a respiração suspensa. Quando olhou para cima, seu estômago revirou. A fotografia mostrava ele, jovem, em traje de chefe, cercado por rostos familiares. Clara estava lá, sorrindo, e ao lado dela, uma criança. Era uma imagem de família. Mas o que realmente fez seu coração parar foi o semblante da menina na foto. Ela não era apenas uma estranha. Era exatamente igual à filha dele, Sofia. Ricardo sentiu o chão se abrir debaixo dele. Não, isso não é possível. As palavras saíram entrecortadas e desesperadas. Eli também olhava, a expressão de choque se espalhando por seu rosto. A conexão inegável que surgia entre eles era indiscutível. Os murmúrios da multidão começaram a crescer novamente, transformando-se em um clamor confuso. O que isso significava? Clara se levantou, os olhos fixos na foto, como se estivesse em transe. Ricardo, isso não pode ser verdade. Eli, você sabia que ela era minha filha? Cada palavra era uma facada, uma revelação brutal que expunha não apenas os segredos escondidos entre eles, mas também uma rede tecida de mentiras que agora se despedaçava. A confusão era palpável, o pânico crescente. O tempo parecia um borrão e os olhares da multidão permaneciam fixos, colados em Eli, em Ricardo, em Clara. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma figura alta e imponente surgiu do meio da multidão. Era um homem de terno escuro, com um olhar que transbordava autoridade, mas ao mesmo tempo uma enigma que parecia mais profundo que qualquer um ali. Clara, você não deveria estar aqui, ele disse, a voz grave ecoando como um trovão. Ricardo olhou para Clara, seu coração acelerando. Quem é ele? Ela parecia tão pálida quanto Eli, mas sua expressão era de temor profundo, quase aturdido. O homem se adiantou, passando a mão pelo cabelo bagunçado de Clara, como se fosse um gesto de proteção. Já é hora de você saber a verdade sobre Eli, sobre Sofia, o murmur. Ricardo sentiu-se cair em um abismo de incertezas. O que você sabe? Ele gritou para o homem, a raiva abrindo caminho por seu medo. O que é essa verdade? Você não está pronto para isso. O homem respondeu, a voz tremendo intensidade. Mas neste momento, seu mundo e o de Clara vão se entrelaçar de uma maneira que você nunca imaginou possível. Ele se virou para Eli, que estava lutando contra a dor. Eli, você precisa me ajudar. A revelação que vai acontecer aqui pode destruir tudo o que construímos. Ricardo podia sentir o ar se tornando denso. O que mais estava oculto? O que mais poderia vir à tona? As palavras do homem pairavam entre eles como uma bomba prestes a explodir. E no centro de tudo, Eli, de olhos vidrados, murmurou uma frase que ecoaria em suas memórias para sempre. A verdade é mais pesada que a mentira, e só os corajosos podem carregá-la. O olhar de Clara se iluminou, e a sombra do homem parecia dançar entre eles. O que aconteceria agora? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar. O olhar de Eli se encheu de medo. E a intensidade da situação grudou na garganta de Ricardo. O homem de terno escuro parecia carregar o peso de segredos insondáveis, e cada palavra que saía de sua boca trazia uma nova onda de tensão. A revelação que vai acontecer aqui
pode destruir tudo o que construímos. Ricardo sentiu seu coração disparar. Construímos? O que você está insinuando? Sua voz tremia, misturada com confusão e raiva. Clara estava paralisada. A expressão de horror revelando que ela também não sabia o que esperar. E então o inesperado. Uma explosão de luz iluminou a cena. Um carro da polícia, com as luzes giratórias, entrou em cena, dispersando a multidão em um frenesi. "Todos para trás!" gritou um policial, enquanto o caos se instaurava de novo. A adrenalina tomou conta do ambiente, e Eli parecia prestes a desmaiar, a vida escorrendo dele como areia entre os dedos. Ricardo olhou para Clara, que estava agachada, buscando apoio no que restava de Eli. O mundo se tornava um borrão de sirenes e gritos. Então a cena mudou. Uma mulher emergiu do carro da polícia. Uma figura alta, com cabelo preto e expressão determinada. Suas feições eram familiares. Era uma mulher que Ricardo não via há anos, sua irmã Ana. E não era só isso, ela estava acompanhada de uma menina. Ricardo ficou paralisado. A menina tinha um olhar intenso, um olhar que transbordava confiança. E ao mesmo tempo suas feições eram assombrosamente semelhantes às de Sofia. "Não pode ser!" ele sussurrou, ainda incrédulo. "Ricardo!" Ana gritou ao cruzar a multidão. "Você precisa ouvir! Isso é um acidente! Tudo isso conecta você e Eli muito mais do que você imagina." As palavras dela cortaram o ar como uma faca, e a confusão se transformou numa torrente de resposta. "Conectar como? O que você sabe que eu não sei?" O desespero fervia dentro dele. Ana não teve tempo de responder. O homem de terno avançou, um sorriso torto nos lábios. "Você não percebeu? A chave que você tanto procura sempre esteve aqui. Ricardo, Clara, ele, todos vocês têm um vínculo mais profundo. Uma conexão que foi destruída por mentiras." O que estava acontecendo? A revelação era como uma tempestade se formando. O pânico aumentou, e enquanto Ricardo tentava unir as peças, a multidão pareceu recolher suas vozes, em um clamor mudo sobre o que estava prestes a ser revelado. Ele observava, os olhos marejados. Ana olhou diretamente para ele, como se buscando respostas. "A verdade sobre sua filha." Ela pausou e o silêncio foi ensurdecedor. "Ela não é apenas sua." O impacto dessas palavras explodiu na mente de Ricardo. Coração na boca, ele piscou, processando a afirmação devastadora. Clara, sem conseguir conter as lágrimas, murmurou: "O que você está dizendo, Ana? O que ela tem a ver com tudo isso?" Os olhos de Eli brilharam com uma intensidade que Ricardo nunca tinha visto antes. "Sofia precisa saber," ele iniciou. Mas a dor parecia sufocá-lo. E nesse momento de grande confusão e desespero, um eco de sirenes parecia se fundir ao caos da revelação. O homem de terno avançou ainda mais, quase flutuando. Um sorriso de quem sabia de tudo, mas nada dizia. "A receita proibida, Eli. Ela é apenas uma parte de algo muito maior. E a conexão de todos vocês vai se entrelaçar novamente, mas a um preço." O chão parecia se abrir sob os pés de Ricardo. Ele olhou para Clara, que agora parecia perdida, e para Eli, que olhava para a menina com um misto de reconhecimento e dor. A ideia de que suas vidas pudessem ser um emaranhado de segredos e enganos se tornou muito real. O tempo parou. Ricardo fixou os olhos no futuro, que agora parecia preenchido de interrogações e fragmentos de memória que ele nunca ousou revisitar. O que mais estava oculto?
O que mais poderia ser revelado? Cada segundo que passava aumentava a urgência de entender. Ele sentiu que estava prestes a descobrir uma verdade devastadora, algo que mudaria tudo. E logo, a tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Clara estava de joelhos, hastialmente a um passo de Eli, a caixa trancada em suas mãos. Ricardo sentia a pressão crescendo dentro dele, enquanto as definições de seu mundo se tornavam nebulosas. O olhar de Eli, ofegante e pálido, buscava algo que ele não conseguia identificar. Então a voz de Clara cortou a atmosfera pesada. Você precisa entender, Ricardo. A receita, ela é mais do que apenas comida. No que você está falando? A pergunta de Ricardo saiu como um sussurro, quase perdido entre o tumulto ao redor. Clara olhou ansiosamente para Eli, seus olhos carregados de emoção. Ele não está falando apenas de um prato. Estava se referindo a algo muito mais profundo. Algo que ele escondeu por muito tempo. Antes que pudesse entender, o chão sob seus pés parecia se desfazer. Outra sirene soou, mas era mais próxima. A multidão, uma massa pulsante de medos e inseguranças, se agitou ainda mais. Clara, em um momento de desespero, atirou a caixa em direção a Ricardo. Abra, agora! Ricardo pegou a caixa sem pensar. O toque era frio e ele sentiu um arrepio. As vozes ao redor se tornaram um zunido distante. E a realidade dele se concentrava naquele objeto em suas mãos. Mas antes que ele pudesse girar a chave que estava ali, um grito horrorizado perfurou o ar. Cuidado! Um homem veio correndo, os olhos arregalados, e em um movimento abrupto empurrou Clara para o lado. O impacto foi devastador. Clara caiu com um estrondo, enquanto o homem que a atingiu se virou, correndo em direção à multidão apavorada. Ricardo, horrorizado, observou quando ele desapareceu na confusão. Uma sombra fugidia no meio de um pesadelo. O tempo parecia parar. O que estava acontecendo? A cena automaticamente se espalhou e o silêncio foi imediatamente quebrado. Clara estava no chão, pálida, enquanto a multidão assistia em choque. Eli, a dor em seus olhos se transformando em desespero, gritou: Clara! Não! Não! Ele se esforçou para se levantar, mas o sangue manchava a calçada. A pressão do momento era esmagadora. Ricardo se sentiu paralisado. Então uma reviravolta aconteceu. A caixa com a gravidade de segredos ocultos começava a se abrir com um clique súbito. A tampa escorregou e seu conteúdo caiu. Uma série de folhas amarelas de papel se espalharam pelo chão, cobertas de anotações e receitas, mas entre elas, uma fotografia. Ricardo se agachou, a respiração suspensa. Quando olhou para cima, seu estômago revirou. A fotografia mostrava Eli, jovem em traje de chefe, cercado por rostos familiares. Clara estava lá, sorrindo, e ao lado dela, uma criança. Era uma imagem de família, mas o que realmente fez seu coração parar foi o semblante da menina na foto. Ela não era apenas uma estranha, era exatamente igual à filha dele, Sofia. Ricardo sentiu o chão se abrir debaixo dele. Não, isso não é possível. As palavras saíram entrecortadas e desesperadas. Eli também olhava, a expressão de choque se espalhando por seu rosto. A conexão inegável que surgia entre eles era indiscutível. Os murmúrios da multidão começaram a crescer novamente, transformando-se em um clamor confuso. O que isso significava?
Clara se levantou, os olhos fixos na foto como se estivesse em transe. Ricardo, isso não pode ser verdade. Eli? Você sabe? Você sabia que ela era minha filha? Cada palavra era uma facada, uma revelação brutal que expunha não apenas os segredos escondidos entre eles, mas também uma rede tecida de mentiras que agora se despedaçava. A confusão era palpável, o pânico crescente. O tempo parecia um borrão, e os olhares da multidão permaneciam fixos, colados em Eli, em Ricardo, em Clara. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma figura alta e imponente surgiu do meio da multidão. Era um homem de terno escuro, com um olhar que transbordava autoridade, mas ao mesmo tempo uma enigma que parecia mais profundo que qualquer um ali. Clara, você não deveria estar aqui, ele disse, a voz grave ecoando como um trovão. Ricardo olhou para Clara, seu coração acelerando. Quem é ele? Ela parecia tão pálida quanto Eli, mas sua expressão era de temor profundo, quase aturdido. O homem se adiantou, passando a mão pelo cabelo bagunçado de Clara, como se fosse um gesto de proteção. Já é hora de você saber a verdade. Sobre Eli, sobre Sofia. O murmúrio da multidão aumentou. Ricardo sentiu-se cair em um abismo de incertezas. O que você sabe? Ele gritou para o homem, a raiva abrindo caminho por seu medo. O que é essa verdade? Você não está pronto para isso, o homem respondeu, a voz tremendo em intensidade. Mas, neste momento, seu mundo e o de Clara vão se entrelaçar de uma maneira que você nunca imaginou possível. Ele se virou para Eli, que estava lutando contra a dor. Eli, você precisa me ajudar. A revelação que vai acontecer aqui pode destruir tudo o que construímos. Ricardo podia sentir o ar se tornando denso. O que mais estava oculto? O que mais poderia vir à tona? As palavras do homem pairavam entre eles como uma bomba prestes a explodir. E no centro de tudo, Eli, de olhos vidrados, murmurou uma frase que ecoaria em suas memórias para sempre. A verdade é mais pesada que a mentira, e só os corajosos podem carregá-la. Então, como se as palavras dele tivessem ativado um mecanismo, uma explosão repentina de luz irrompeu do interior da caixa que ainda estava na mão de Ricardo. As folhas voaram, uma nuvem de papel e segredos flutuando no ar. Todos na multidão olharam, paralisados, sem saber se deveriam se aproximar ou recuar. Na explosão de luz, uma sombra surgiu, como se estivesse saindo da caixa. A figura começou a se materializar, tomando forma. Era uma mulher, de cabelo longo e escuro. A pele marcada por cicatrizes que falavam de uma vida intensa. O reconhecimento. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios, um suspiro cheio de incredulidade. A mulher olhou nos olhos de Ricardo com um desespero que cortou o silêncio. Ricardo, eu venho para te avisar. O que está por vir não é apenas sobre vocês. Tem a ver com todos nós. O jogo de poder e a verdade sobre quem você realmente é, a minha alternativa. Tudo isso está prestes a se desdobrar. O queixo de Ricardo caiu. O mistério estava se intensificando. As ligações familiares se entrelaçando de maneira caótica. O olhar do homem de terno escuro se endureceu e ele gritou: "Não! Você não pode estar aqui!" A tensão era palpável. Clara estava congelada, confusa, enquanto Eli olhava como se estivesse num pesadelo. "Mãe, o que você está dizendo?" Ricardo não conseguia pensar. Sentia que o chão explode sob seus pés. A pergunta que não se calava em sua mente: o que mais estava oculto nessa caixa? A cada segundo, a verdade parecia mais distante, mais aterradora.
O que viria a seguir? A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Clara estava de joelhos, hastialmente a um passo de Eli, a caixa trancada em suas mãos. Ricardo sentia a pressão crescendo dentro dele, enquanto as definições de seu mundo se tornavam nebulosas. O olhar de Eli, ofegante e pálido, buscava algo que ele não conseguia identificar. Então a voz de Clara cortou a atmosfera pesada. Você precisa entender, Ricardo. A receita, ela é mais do que apenas comida. Do que você está falando? A pergunta de Ricardo saiu como um sussurro, quase perdido entre o tumulto ao redor. Clara olhou ansiosamente para Eli, seus olhos carregados de emoção. Ele não está falando apenas de um prato. Estava se referindo a algo muito mais profundo. Algo que ele escondeu por muito tempo. Antes que pudesse entender, o chão sob seus pés parecia se desfazer. Outra sirene soou, mas era mais próxima. A multidão, uma massa pulsante de medos e inseguranças, se agitou ainda mais. Clara, em um momento de desespero, atirou a caixa em direção a Ricardo. Abra, agora! Ricardo pegou a caixa sem pensar. O toque era frio e ele sentiu um arrepio. As vozes ao redor se tornaram um zunido distante e a realidade dele se concentrava naquele objeto em suas mãos. Mas antes que ele pudesse girar a chave que estava ali, um grito horrorizado perfurou o ar. Cuidado! Um homem veio correndo, os olhos arregalados, e em um movimento abrupto, empurrou Clara para o lado. O impacto foi devastador. Clara caiu com um estrondo, enquanto o homem que a atingiu se virou, correndo em direção à multidão apavorada. Ricardo, horrorizado, observou quando ele desapareceu na confusão, uma sombra fugidia no meio de um pesadelo. O tempo parecia parar. O que estava acontecendo? A cena automaticamente se espalhou e o silêncio foi imediatamente quebrado. Clara estava no chão, pálida, enquanto a multidão assistia em choque. Ele, a dor em seus olhos se transformando em desespero, gritou: Clara, não, não! Ele se esforçou para se levantar, mas o sangue manchava a calçada. A pressão do momento era esmagadora. Ricardo se sentiu paralisado. Então, uma reviravolta aconteceu. A caixa, com a gravidade de segredos ocultos, começava a se abrir com um clique súbito. A tampa escorregou e seu conteúdo caiu. Uma série de folhas amarelas de papel se espalharam pelo chão, cobertas de anotações e receitas, mas entre elas, uma fotografia. Ricardo se agachou, a respiração suspensa. Quando olhou para cima, seu estômago revirou. A fotografia mostrava Ellie, jovem, em traje de chefe, cercado por rostos familiares. Clara estava lá, sorrindo, e ao lado dela uma criança. Era uma imagem de família, mas o que realmente fez seu coração parar foi o semblante da menina na foto. Ela não era apenas uma estranha. Era exatamente igual à filha dele, Sofia. Ricardo sentiu o chão se abrir debaixo dele. Não, isso não é possível! Ha! As palavras saíram entrecortadas e desesperadas. Eli também olhava, a expressão de choque se espalhando por seu rosto. A conexão inegável que surgia entre eles era indiscutível. Os murmúrios da multidão começaram a crescer novamente, transformando-se em um clamor confuso. O que isso significava? Clara se levantou, os olhos fixos na foto, como se estivesse em transe. Ricardo, isso não pode ser verdade. Eli, você sabe. Você sabia que ela era minha filha.
Cada palavra era uma facada, uma revelação brutal que expunha não apenas os segredos escondidos entre eles, mas também uma rede tecida de mentiras que agora se despedaçava. A confusão era palpável, o pânico crescente. O tempo parecia um borrão e os olhares da multidão permaneciam fixos, colados em Eli, em Ricardo, em Clara. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma figura alta e imponente surgiu do meio da multidão. Era um homem de terno escuro, com um olhar que transbordava autoridade, mas ao mesmo tempo, uma enigma que parecia mais profundo que qualquer um ali. Clara, você não deveria estar aqui, ele disse, a voz grave ecoando como um trovão. Ricardo olhou para Clara, seu coração acelerando. Quem é ele? Ela parecia tão pálida quanto Eli, mas sua expressão era de temor profundo, quase aturdido. O homem se adiantou, passando a mão pelo cabelo bagunçado de Clara, como se fosse um gesto de proteção. Já é hora de você saber a verdade. Sobre ele, sobre Sofia. Quando as palavras saíram de sua boca, a luz ao redor parecia se apagar. De repente, houve o estalo. A caixa, ainda nas mãos de Ricardo, começou a brilhar intensamente, como se estivesse absorvendo toda a energia do momento. E, em um flash ofuscante, um grito ecoou. Ele caiu de joelhos, segurando a cabeça. Não! Não! Sua voz se quebrou em desespero. Ricardo olhou para Ellie, depois para a caixa. O que está acontecendo? Seu coração batia forte, a adrenalina pulsando nas veias. O que era essa luz? O que ele sabia? E então, como uma cortina se abrindo para revelar um novo ato, uma mulher apareceu. Era uma figura familiar, mas suas feições estavam um tanto distorcidas no brilho. Uma mulher que ele só havia visto em fotos antigas. Mãe? A palavra fugiu dos lábios de Ricardo, cheia de incredulidade. A mulher olhou diretamente para seus olhos. Ricardo! Está tudo interligado. Tudo o que você pensou que sabia é uma ilusão. A receita... é o que pode restaurar as memórias, curar a dor. O choque reverberou na multidão. Como assim? Clara se levantou, com a determinação de encontrar respostas. O que você quer dizer com memórias? A mulher, antes de poder responder, começou a desvanecer-se, mas não sem antes lançar uma última palavra. A verdade é um veneno doce. O que você descobrirá mudará tudo, e com esse aviso, a figura desapareceu, deixando o ar gelado e carregado de dúvidas. O chão parecia desmoronar sob os pés de Ricardo. O que ela tinha querido dizer? Que memórias? Tight, seu estômago em um nó. A realidade vibrava ao seu redor. O que mais estava escondido nessa confusão? As perguntas se acumulavam. O passado, as mentiras, tudo estava prestes a ser revelado. E enquanto a multidão começava a murmurar com descrença, Ricardo percebeu que nada nunca mais seria como antes. A única certeza que tinha agora era de que a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas que verdades ele estava preparado para enfrentar? E o que realmente havia na receita que poderia alterar todas as suas vidas? O silêncio pesado como chumbo envolveu o cenário. Ricardo se via surpreso, a mente girando com tudo o que escutara. A aparição da mulher, sua mãe, perdida por tanto tempo, não era apenas um choque, era um tapa na cara da realidade. Ele estava no meio de uma tempestade de emoções. Com ele, Clara e a multidão confusa ao seu redor. A irmã estava próxima, olhando a cena com olhos de quem sabia mais do que dizia. A receita não é só comida. É uma ligação que pode curar.
podem restaurar lembranças que foram perdidas. As palavras de Eli ressoavam na cabeça de Ricardo. A ideia da receita como um remédio para sua dor parecia absurda, mas a intensidade da situação fazia-o acreditar. Clara se levantou, o rosto marcado pela determinação. O que você quer dizer com restaurar memórias? O que mais eu não sei? Ela perguntou, a expectativa tremendo em sua voz. Eli finalmente pareceu ganhar forças. Antes de tudo, temos que entender que os laços que nos unem são mais profundos do que imaginamos. Sofia, ela é a chave, ele conseguiu dizer, a dor ainda presente em seu olhar. Os murmúrios da multidão aumentaram, como um eco insistentemente questionador. Ricardo, você precisa decidir. Continuar nessa incerteza ou enfrentar a verdade? A escolha é sua. O peso das palavras atingiu Ricardo como um golpe. Ele respirou fundo, sentindo toda a pressão da situação. Eu não quero mais viver em uma mentira. Mas o que mais precisa ser revelado? A urgência nos olhos do homem misterioso, que agora estava mais perto, parecia intensificar a nuvem de mistério que o cercava. É hora de cada um de nós, toda a verdade ser exposta, sem máscaras, sem segredos. O que está acontecendo aqui hoje é maior do que um simples encontro. É sobre redenção, é sobre ficarmos inteiros novamente. Um silêncio profundo tomou conta do lugar, enquanto todos os olhares se voltavam para Ricardo. Ele sentiu o peso da responsabilidade, uma mistura de medo e coragem. O que aconteceria se ele abrisse a caixa trancada e se deixasse levar pela verdade, custasse o que custasse? A verdade poderia ser destrutiva, mas também podia ser libertadora. Ricardo olhou para Clara, o rastro de dor entre eles visível. Vamos enfrentar isso juntos, ele disse, percebendo que a jornada que trilhavam tinha seu propósito e que, de alguma maneira, suas vidas estavam conectadas de uma forma que ele nunca compreendeu. Finalmente, ele girou a chave e abriu a caixa. As folhas voaram de dentro dela, espalhando um aroma de nostalgia. Enquanto as receitas eram levadas pelo vento, mas era mais do que isso. Era um portal para um passo. Ricardo sorriu, sentindo esperança pela primeira vez em muito tempo. Juntos, podemos descobrir o que isso significa para todos nós. E assim, com um novo propósito, eles se prepararam para enfrentar o que vinha pela frente. A história deles não terminava ali. Era um novo começo. Os ecos que estava para vir se espalhavam enquanto a cena se apagava lentamente. E agora, você que acompanhou esta jornada, não esqueça. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essas narrativas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.